Oi, amiguinho, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira e nós vamos continuar o estudo da nossa lição. E antes, nós precisamos lembrar o nosso verso para memorizar essa semana, que diz: a maior felicidade em dar do que receber. Repitam comigo: a maior felicidade em dar do que receber. E esse verso está no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. Muito bem, Atos 20, 35. E hoje nós vamos estudar a nossa lição de terça-feira, que tem por título Uma Parada em Mileto. Mileto era uma cidade, e agora nós vamos descobrir por que foi que Paulo fez uma parada em Mileto. O navio de Paulo e seus amigos estava prestes a partir. Então todos correram para embarcar. Mas Paulo chegou e pensou: eu vou por terra, porque assim eu posso visitar outros locais. Então seus amigos embarcaram e Paulo não. Paulo decidiu ir por terra a uma cidade próxima e embarcar a partir dali. Então ele mudaria um pouquinho a rota e encontraria o navio em outra cidade. Ele queria visitar o maior número possível de cristãos. Paulo tinha decidido não passar em Éfeso porque ele queria adiantar a viagem. Então, ele não passaria na cidade de Éfeso dessa vez. Então, Paulo disse: não vou parar em Éfeso dessa vez. No entanto, seu navio teve que ficar um tempo na cidade de Mileto. Então, o navio de Paulo parou na cidade de Mileto e nessa cidade, Paulo mandou um mensageiro, porque ela era próxima de Éfeso. Então, ele falou: mande um mensageiro até a cidade de Éfeso e peça que os líderes da igreja, os irmãos que têm cargo de liderança, venham até aqui ouvir sobre Jesus. E sabe o que aconteceu, amiguinho? Muitos irmãos vieram para ouvir Paulo e conversar com ele. Então, os irmãos de Éfeso vieram até Mileto e eles foram ali cheios de gratidão e alegria. Sabe por quê? Paulo falou sinceramente, relembrou do seu trabalho entre eles e desejou ensinar-lhes toda a palavra de Deus. Então, era uma oportunidade incrível que eles teriam ali. E ele disse, e aí ele falou com os irmãos, com os irmãos de Éfeso: vocês sabem como eu ensinei e ajudei com toda a dedicação, mesmo quando os judeus queriam tirar a minha vida. Trabalhei duro e não escondi nada que vocês precisam saber. Agora estou a caminho de Jerusalém, onde sei que sofrerei perseguição. Então ele deu uma notícia muito triste. Ele falou assim: eu sei que eu estou aqui com vocês hoje, mas eu estou a caminho de Jerusalém, uma cidade onde eu vou sofrer perseguição. E ele disse: mas não me importo com isso, desde que possa continuar pregando o evangelho para as pessoas. E agora, quero que saiba. E aí ele falou uma frase mais forte ainda: que eu nunca mais os verei outra vez. Paulo sabia que sua viagem estava chegando ao fim. E ele disse: eu sei que eu nunca mais os verei outra vez. E aí os irmãos de Éfeso ficaram muito tristes. Eles começaram a chorar e ficaram muito angustiados. E enquanto Paulo falava, você sabe por que ele sabia que ele não veria mais os irmãos de Éfeso? Porque o Espírito Santo falou com ele que a sua viagem estava chegando ao fim e que ele não veria novamente os irmãos. Então, amiguinho, a nossa lição de hoje termina com uma reflexão, onde Paulo precisou de falar com os seus amigos que era a última vez que eles iam se ver. E não era porque ele ia passar mais tempo em outra cidade, ele sabia que seu ministério estava acabando. E nós, amiguinho, nunca sabemos quanto tempo o nosso ministério vai durar. Então, enquanto nós respiramos, nós temos a oportunidade de falar sobre Jesus para todos os nossos amigos. Então, não perca a sua oportunidade. E vamos estudar as perguntas de hoje? A pergunta 1 diz assim: marque a resposta certa. Por que Paulo decidiu não passar em Éfeso? Paulo estava chateado com os irmãos de Éfeso e por isso não queria parar ali?
Não, né? Ele queria adiantar a viagem para chegar logo em Jerusalém. Então, ele estava com pressa? Sim, ele estava com pressa para chegar em Jerusalém. Então, essa é a resposta certa. Onde o navio de Paulo teve que parar? E aí tem duas cidades de opção. Opção 1, Atenas. Opção 2, Mileto. Qual foi a cidade que Paulo parou? Mileto. E foi ali que os irmãos de Éfeso foram visitar Paulo para ouvir mais sobre Deus. Já que Paulo estava perto de Éfeso, o que Paulo fez? Opção 1, foi até Éfeso. Ele foi até Éfeso? Não. Aí a opção 2 diz assim: pediu que os líderes da igreja de Éfeso viessem até Mileto. Isso, né? Ele pediu que os irmãos ali, os líderes, viessem até Mileto e se encontrassem com ele. Muito bem. E na questão 4 diz assim: o que Paulo disse que lhe aconteceria em Jerusalém? O que Paulo falou? Seria honrado por seu povo? Não, né? E na outra questão diz assim: sofreria perseguição. E o que Paulo tinha dito para eles? Que ele sofreria perseguição. Então, marca essa questão. E quem disse a Paulo que aquela seria a última vez que veria os irmãos de Éfeso? O Espírito Santo. Então, amiguinhos, aqui fica uma reflexão para nós. Alguma vez você já foi obrigado a mudar os seus planos e por causa disso aconteceu coisas boas que você não esperava? Alguma vez você já precisou? Talvez você queria ir num parque, num passeio e você não pôde ir, mas aconteceu algo bom com você. E aqui fica uma reflexão: entregue seus planos a Deus. Ele é o melhor confidente, o seu melhor amigo, e Ele pode ouvir todos os seus planos e te direcionar. E eu espero que você não se esqueça de sempre entregar seus planos a Deus. Beijo, amiguinho. Até amanhã para nós continuarmos estudando a nossa lição e você saber o que aconteceu nessa viagem de Paulo. Tchauzinho!